Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e esse daqui é específico para quem está estudando para a certificação CPA-10 da Ambima. Eu vou trazer para vocês aqui um exame completo dessa prova para vocês poderem treinar e medir o desempenho, sem falar que a gente vai revisar aí praticamente toda a matéria que a gente já viu. Então, quem for fazer essa prova, é importante fazer esse simulado antes da prova para saber como é que tá, se tá ali com desempenho suficiente e vai poder simular também o ambiente de prova para ficar mais tranquilo no dia de realizar a prova. Então, eu elaborei esse simulado aqui exatamente com questões que já caíram em outras provas da CPA-10, estruturei com os mesmos percentuais que vem na prova da Mima. Tudo para deixar essa simulação aí o mais próximo da realidade que vocês vão encarar. Tá? Então, vamos lá. Eu trago aqui para vocês uns avisos da Ambima. Essa prova, ela tem 2 horas de duração, tá? São 50 questões e vocês devem atingir pelo menos 70% de desempenho na prova para serem considerados aprovados, tá? Então, para atingir 70%, vocês vão ter que atingir no mínimo 35 questões. O tempo médio que vocês vão ter que gastar em cada questão, e por isso é legal vocês cronometrarem o tempo de vocês durante esse simulado, é de 2 minutos e 24 segundos. Obviamente não precisa gastar exatamente esse tempo em cada questão, mas em média, para vocês fecharem em 2 horas de duração, teria que no máximo, né, ficar em torno aí de 2,24 por questão. Para ter uma certa folga no dia da prova, eu acho importante vocês terminarem esse simulado aqui com 1h30 no máximo, tá? Sobrar ali uns 30 minutos. E peço para vocês terem bastante atenção no módulo 3. Por que isso? Porque eu trouxe aqui as estatísticas que a Ambima ela disponibiliza referente à CPA-10. E vocês vão perceber aqui que a gente tem o desempenho dos candidatos, tá? Percebam que no módulo 3, que é aquele de economia, é onde a gente tem um desempenho mais baixo, apenas 56% na média. Então, na média, o pessoal está sendo reprovado nesse tema aqui. Já no tema 2, né, que é a parte de ética, que geralmente se resolve com bom senso, o pessoal aí conseguiu uma média mais alta do que nos demais módulos, tá bom? E apresento para vocês, tá? Para quem não conhece, o meu canal aí tem um curso completo de certificação CPA-10, totalmente de acordo ali com a Ambima. São vários e vários vídeos para treinar e agora eu também trago para vocês uma apostila que ela tá em PDF, pegando todo o conteúdo da Ambima, de acordo aí com as últimas mudanças da Ambima também, agora em 2023. Tem questões comentadas para vocês treinarem, tem tópicos, tem esquemas, tudo para facilitar o aprendizado de vocês. Basta clicar aqui nesse link que vocês vão ser direcionados. Esse simulado ele está disponível para vocês fazerem um download também no primeiro link da descrição. E o importante é que vocês apenas façam um cadastro lá na Hotmart, totalmente gratuito, vocês fazem um cadastro e aí vocês vão ter acesso a esse simulado. Baixem ele, tá? Na verdade, vocês vão ter acesso a 2 simulados, esse daqui e um segundo. Esse primeiro eu vou corrigir nesse vídeo, tá? Mas a correção do segundo simulado daí vai ficar só para quem adquiriu a apostila, a correção em vídeo, né? E essa correção é importante porque é uma forma aí da gente revisar vários pontos da matéria. Vocês vão ver aí que a gente vai revisar bastante coisa, tá bom? E além, tá, de fazendo lá o cadastro e acessando esse primeiro simulado, vocês também vão ter acesso ao módulo 1 da apostila, tá? Daí vocês vão ver ali como é que eu elaborei essa apostila. Mas lembrando, tá? Tem uma playlist toda completa de vídeos aqui no canal, vocês não precisam fazer pagamento de nada. Basta vocês salvarem essa playlist e irem assistindo e depois fazer esse simulado aqui para medir o desempenho de vocês. Bom, com isso então, a gente vai resolver as questões aqui. Lembrem de cronometrar o tempo quando vocês forem fazer, para vocês não forem surpreendidos na hora da prova. Primeira questão diz assim: a Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, vamos lembrar, tá? A gente tem um mercado de capitais, onde ele é regulado, tá? E supervisionado pela CVM. Diferente ali do Banco Central, que também é um órgão supervisor, a CVM ela pode, inclusive, sim, disciplinar
no mercado de área de atuação dela. Bom, é uma autarquia vinculada e diretamente subordinada ao Ministério da Fazenda? Não, ela não é subordinada. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas ela não é subordinada e eu deixo bem claro isso durante as aulas. Renan, lá nas aulas está aparecendo o Ministério da Economia, mas aqui está Ministério da Fazenda. Bom, o detalhe é o seguinte, tá? Nas aulas em vídeo realmente aparece lá Ministério da Economia, porque até 2022 era o Ministério da Economia. Agora, em 2023, passou a ser Ministério da Fazenda. Então, dependendo aonde vocês forem ver esse conteúdo, pode ser que apareça lá Ministério da Economia ou Ministério da Fazenda. Hoje, o correto é Ministério da Fazenda. Tá? Na minha apostila lá já está atualizado com essas mudanças. Composta por um presidente e 4 diretores, todos nomeados pelo ministro da Fazenda. Quem faz a nomeação é o presidente da República, responsável por regulamentar as matérias previstas na Lei das Sociedades Anônimas. Sim, inclusive aí grande parte das atribuições da CVM vem da Lei das Sociedades Anônimas. Então a resposta correta aqui dessa primeira é a letra C. Responsável por ressarcir os investidores por danos sofridos em investimentos realizados no mercado de capitais. Olha que legal seria isso daqui, né? Eu vou lá, aplico 100 mil reais em ações e aí eu acabo perdendo, né? Vou lá e vendo essas ações e acabo perdendo 50 mil reais. Será que a CVM ela tem a atribuição de ressarcir esses 50 mil reais que eu perdi? Não, né? Não faz sentido. Vamos lá para a segunda. As instituições que são responsáveis pela liquidação das operações ocorridas nas bolsas, nos mercados de balcões organizados e no mercado financeiro como um todo, são conhecidas como, esses são os sistemas de compensação. É eles que vão garantir que o que eu estou comprando venha para mim, né? O ativo que eu estou comprando venha para mim e o que eu estou pagando vá para a pessoa que eu comprei o ativo. Esses sistemas de compensação, tá? Eles também são conhecidos como clearing houses. Resposta aqui na letra B. Próxima. Sobre o código de certificação da ANBIMA. Lembrem que a ANBIMA é responsável pela autorregulação do mercado de capitais, tá? E ela tem diversos códigos. Um desses códigos aqui é o código de certificação. É correto afirmar sobre esse código que os profissionais devem possuir reputação ilibada e devem adotar práticas de concorrência desleal? Não, né? Concorrência leal, não desleal. Os profissionais devem divulgar toda e qualquer informação ao mercado, inclusive aquelas de caráter sigiloso, visto que o princípio da transparência é absoluto. Errado, tá? Cuidado, bastante cuidado na prova de vocês quando aparecer questões que tenham alternativas assim, ó, que elas são muito restritivas ou muito fechadas. Quando ele diz assim, toda e qualquer informação, isso é um indício de que a questão ela pode estar errada, a alternativa pode estar errada, porque o nosso mundo, né, como um todo, ele é muito complexo, as regras elas são complexas. Sempre há algum tipo de exceção, nada é absoluto, né? É muito difícil a gente ter alguma coisa que a gente diz que é absoluto. Inclusive no direito, o direito à vida, ele não é absoluto, né? Existem algumas situações em que a pessoa ela pode perder a vida. A mesma coisa que vale para o mercado financeiro. Quando a gente diz que o princípio da transferência é absoluto, isso daqui é errado, tá? Existem algumas situações em que deve ser mantido o sigilo. Então essa daqui, ela está errada. Só faça esse alerta. Cuidado com essas questões que traz todo, sempre, nunca, que segue sempre uma determinada diretriz, porque a probabilidade de estar errado ela é grande. Os profissionais devem exercer suas atividades com diligência, empregando em suas atividades o cuidado que toda pessoa prudente costuma dispensar à administração de seus próprios negócios. Aí sim, tá? Realmente é algo que os profissionais eles devem fazer. Eles devem, quando os clientes virem com seus investimentos, eles devem cuidar desses investimentos da mesma forma que esses profissionais estivessem cuidando dos seus investimentos. Então, resposta correta aqui na letra C. As instituições participantes que descumprirem as regras desse código estão sujeitas à penalização de advertência? Não, né? Pode ter pena de multa, de desligamento, tem outras formas de penalidades. O processo de verificar a adequação de produtos e serviços ao perfil do investidor previsto no Código de Distribuição, olha aí, outro código da ANBIMA, tá? De distribuição de produtos de investimentos é chamado de suitability, que é onde o profissional ele vai ver se determinado investimento está de acordo com o perfil do cliente, se cumpre ali as exigências
de objetivo, de horizonte de tempo, de capacidade de assumir de risco do cliente. Então isso a gente vê no suitability, que é esse processo de verificar a adequação. Então, resposta correta dessa daqui, letra A. São exemplos de variáveis que representam restrições do investidor, tá? Então, quando o investidor vai fazer uma aplicação, existem algumas variáveis que são chamadas de restrições, tá? Com exceção de, esse tipo de questão é ótimo, tá? Porque ela vai trazer 3 alternativas corretas e uma incorreta, então a gente revisa. Idade, ela é uma restrição do investidor? Ela é. Porque pensa assim, quanto mais idade o investidor tiver, é mais difícil, por exemplo, ele assumir riscos, porque o horizonte de tempo dele está menor. Então a idade, ela é de fato sim uma restrição. Agora, a atividade profissional, ela não é uma restrição do investidor, tá? A idade ela é. Agora a atividade profissional não. Conhecimento do produto e tolerância de risco são sim 2 restrições do investidor. De novo, tolerância de risco, né? Horizonte de investimento, que está muito ligado aqui com a idade, também é uma restrição. Conhecimento do produto e idade repetiu, então a errada mesmo aqui é a letra B, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês isso daqui que está lá no meu material em PDF da apostila, tá? Que está justamente explicando isso daqui. Olha só, deve-se considerar 4 variáveis quando a gente está falando do tópico 2.32 que está previsto lá no material do conteúdo programático da Ambima para a CPA10, que fala justamente sobre isso, sobre as restrições do investidor. E quais são elas? Idade, horizonte de investimento, conhecimento do produto e tolerância do risco. Tá? Isso tem a ver aí com uma proposta de conduta ética nas vendas e tem que considerar as necessidades, anseios, limitações dos clientes ao recomendar produtos e serviços financeiros. Tá? Então, importante que essas aqui são as 4 restrições do investidor. Por que eu estou enfatizando esse ponto aqui da matéria? Porque na parte 2, que é a parte de ética, por mais que o percentual de acerto ele seja um pouco grande para a maioria das pessoas, tem alguns pontos que geralmente as pessoas erram, tá? E restrições do investidor, também capacidade, disposição de assumir risco, as pessoas tendem a confundir isso. E eu estou tentando facilitar isso daqui para vocês. Restrições são essas 4. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a abordagem ASG, Ambiental, Social e Governança? Isso daqui faz parte do novo conteúdo programático da Ambima vigente agora para esse ano, tá? Então isso daqui é novidade, muito cuidado, porque esse daqui está aparecendo nas provas. A abordagem ASG considera apenas os aspectos financeiros das empresas, ignorando impactos ambientais e sociais? Pelo contrário, tá? A abordagem ASG diz que as empresas têm que considerar os impactos ambiental, social e de governança, e não apenas os financeiros, tá? Com isso, a gente vai chegar aqui na resposta correta na letra C. A abordagem ASG avalia o desempenho das empresas em relação aos critérios ambientais, sociais e de governança, além né, dos aspectos financeiros tradicionais. Então, correto a letra C. A respeito do que está estabelecido no Código de Distribuição dos Produtos de Investimento, quais são os 2 materiais que as instituições participantes devem divulgar? É o material técnico, tá? E o material de publicidade. O material técnico é aquele que vai conter informações mais detalhadas a respeito de determinado produto de investimento, enquanto que o material de publicidade ele é justamente para tentar colocar publicidade naquele produto de investimento, para chamar a atenção do público. Então ele não vai conter tantas informações assim. As informações elas vão estar no material técnico. Resposta aqui, letra D. Próxima. Não é, hein, cuidado, um dever a ser seguido pelas instituições participantes expresso nos princípios gerais de conduta do Código de Distribuição de Produtos de Investimento. Então, mais um tópico aí previsto lá na Ambima. Então, o que não deve ser seguido, o que não está expresso lá nos princípios gerais? Adotar condutas compatíveis com os princípios de idoneidade moral e profissional é um dos princípios, tá? Então está correto. Divulgar informações claras e inequívocas aos investidores acerca dos riscos e consequências que poderão advir dos produtos de investimento, também está previsto lá nos princípios gerais. Evitar quaisquer práticas que infringam ou estejam em conflito com as regras e princípios contidos no Código e na regulação vigente. Então, esses 3 aqui são princípios gerais previstos. Agora, realizar auditoria nas empresas emissoras de valores imobiliários que distribuem, até pode parecer certo essa assertiva, mas ela não corresponde aqui a um princípio que está expresso lá.
tá? Então, ela simplesmente não é um princípio que está lá. Por mais que possa parecer certo, não é o certo para essa resposta e por isso está incorreta. São conhecidas como etapas de lavagem de dinheiro. Quando a gente fala de lavagem de dinheiro, a gente tem três principais etapas, tá? Que estão expressas aqui nas letras B, C e D. A gente tem a colocação, a gente tem a ocultação e a integração, que geralmente, tá, elas acontecem nessa fase, mas não necessariamente a lavagem ela pode passar por todas as fases. O pessoal usa isso daqui, ó, o COI, né, quando a gente fala em lavagem de dinheiro, colocação, ocultação e integração. Mas a utilização não é uma fase que a doutrina aqui considera como uma das fases de lavagem de dinheiro. Então, incorreta a letra A. O princípio conheça seu cliente, tá? Know your client, tem como objetivo manter os investidores atualizados sobre as características dos produtos bancários? Não. Reunir o maior número de informações para identificar possíveis clientes inadimplentes? Também não é esse aí o objetivo dele. Alertar aos clientes situações em que possam vir a adquirir produtos inadequados ao perfil de risco? Sim, tá? Aliás, não, também não é esse daqui. Agora, essa daqui sim. Realizar o monitoramento contínuo das transações efetuadas pelos clientes para identificar aquelas que são consideradas suspeitas de acordo com o patrimônio e ou renda do investidor. Tá? O princípio de conheça o seu cliente é levantar informações sobre a situação financeira do cliente, por exemplo, para quando ele começar a movimentar, a gente conseguir identificar se aquelas operações condizem com a sua renda ou se são operações suspeitas. O princípio do conheça seu cliente tem muito a ver com a política de combate à lavagem de dinheiro, tá? Por isso que a resposta aí correta é a letra D. Ao praticar a lavagem de dinheiro, um indivíduo estará criminalmente sujeito, tá? Quando a pessoa ela comete um crime de lavagem de dinheiro, ela está sujeita tanto a penalizações na esfera administrativa como na penal e na criminal. Aqui a questão ela pediu exatamente a esfera criminal. Muito cuidado com essa questão, tá? A pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador de pessoas jurídicas. Bom, isso daqui, a pena de cassação ou suspensão da autorização para exercício de atividade de operação funcionamento, essas duas aqui, elas são penalidades na esfera administrativa, tá? Por mais que elas estejam corretas, elas não são relacionadas à esfera criminal. Então, para essa questão, a gente não pode marcar elas. A pena de reclusão apenas está errada porque ela restringiu. Cuidado com apenas, tá? Aqui, quando fala apenas, somente, cuidado com esse tipo de questão também. Agora, as penas de reclusão e multa, aí sim essa é a resposta correta. E de novo eu peguei lá da apostila, tá, pra gente ver isso. A gente tem as penalidades administrativas, que são essas aqui, advertência, multa, inabilitação, cassação, todas penalidades administrativas. E aqui, ó, nesse ponto é importante que você entenda que a lavagem de dinheiro pode ser punida não só na esfera administrativa, mas nas demais esferas também. A exemplo, no ordenamento jurídico brasileiro, tanto a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo são considerados crimes. Em relação à lavagem de dinheiro, os responsáveis estão sujeitos a pena de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Já em relação ao financiamento do terrorismo, a pena é de reclusão de 15 a 30 anos. Então, lá na apostila vocês encontram isso daqui bem detalhado. Conforme estabelece o Código de Distribuição de Produtos de Investimento, a comparação entre produtos de investimento é permitida em qualquer hipótese. Olha só, né? De novo esse tipo de questão. Colocando aí, é muito aberto, né? Muito absoluto. Está errado. Apenas é possível quando comparar produtos já existentes e de mesma natureza, desde que respeitado algumas condições. Aí sim, vai ter que olhar, por exemplo, se a taxa, se os impostos, se a rentabilidade e tudo mais, se eles estão expressos de forma clara para poder fazer essa comparação. Então, tem que respeitar algumas condições, tá? E apenas produtos de mesma natureza. Então, resposta aqui na letra B. Não vai eu comparar, por exemplo, um CDB com o desempenho de um fundo de investimento em ações. Não faz muito sentido isso daí quando eu estou tentando distribuir um produto de investimento a um cliente. Tá? Então, resposta aí na letra B. Um dos objetivos do Comitê de Política Monetária, o Copom, tá? Lembre aí que o Copom ele é responsável principalmente por definir a meta da taxa Selic, né? Que é importante para definir, né, o quanto que a Selic Over ela vai estar, quanto que ela vai estar, né, no
nosso mercado financeiro. Lembrando que quando ele define a meta da taxa Selic, não necessariamente ele está definindo que a Selic over vai ser um valor X, mas é um parâmetro, né? E o Banco Central ele vai atuar para garantir de que a Selic over ela esteja próxima da meta que foi definida pelo Copom. E está aqui, né, na letra D, definir a meta da taxa Selic. Essas outras funções aqui, autorizar a emissão de papel moeda, já nem é mais o Conselho Monetário Nacional, controlar a taxa de inflação oficial. Ele até tem como objetivo utilizar a meta da taxa Selic para estabilizar a inflação ou então dar um pouco mais de fôlego para a economia, mas não dá para dizer que ele é responsável por controlar a taxa de inflação oficial. E regular o volume de crédito na economia aí não são funções dele, é realmente a definir a meta da taxa Selic. A utilização de um índice de referência benchmark para um fundo de investimento. O benchmark é algo que a gente usa para avaliar o desempenho de um fundo, tá? Então, por exemplo, eu tenho um fundo de investimento que é renda fixa. É comum a gente usar o CDI como base, né? Se a gente viu que o CDI está em 2% ao mês, por exemplo, a gente vai olhar se esse fundo de investimento está chegando próximo disso, se está nesse patamar ou se está passando disso. É esse benchmark aí que a gente usa como referência. Então, a gente vai chegar aqui na resposta, justamente na letra A. Permite a verificação do desempenho relativo do fundo. Próxima. Para um ativo financeiro qualquer, a volatilidade é uma medida de... A volatilidade é o quanto que a rentabilidade de um determinado investimento ela foi oscilando durante o período de tempo. Quanto mais volatilidade, ou seja, quanto mais oscilar, maior é o risco desse investimento, né? Porque o investidor ele pode não conseguir aquela rentabilidade que ele projetou, porque está oscilando bastante. Então, letra B é a resposta. O profissional de investimentos deve sempre se manter atualizado, com o objetivo de melhor aconselhar seu cliente. Além disso, espera-se que o profissional haja por intuição, com honestidade. Como é que vocês vão marcar alguma coisa que seja contrário à ideia de agir com honestidade, né? Então, por isso que algumas questões desses módulos aqui que pegam mais nessa parte de ética, de tudo mais, dá para se resolver com bom senso, tá? Então tem que agir com honestidade, não colocando seus interesses em primeiro lugar, ou sempre no interesse do cliente, mesmo que o faça agir de forma ilegal. Em geral, o risco de uma aplicação financeira está diretamente relacionado com o seu retorno, diretamente relacionado. Ou seja, quanto maior o risco, maior é o retorno exigido pelos investidores, porque não faz sentido, né? Se a gente está correndo mais riscos, a gente tem que ter uma contrapartida por isso, porque senão a gente ia escolher correr menos riscos, né? Se a gente tem dois investimentos que têm o mesmo retorno, né? Mas tem riscos diferentes, a gente vai escolher aquele que tem menor risco. Então, quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno exigido aí. Por isso, uma relação diretamente proporcional. Não proporcional, mas diretamente no sentido de que ambas seguem aí a mesma direção. Os fatores que determinam a capacidade, olha só, capacidade de assumir riscos de um investidor são os seguintes, exceto. No meu curso eu friso bastante, tá? Para vocês fazerem a diferença entre capacidade de assumir riscos e disposição para assumir riscos. A capacidade de assumir risco leva apenas em consideração questões objetivas, tá? Enquanto que a disposição leva questões subjetivas. Então, nas questões objetivas, o que a gente olha para determinar a capacidade do investidor de conseguir assumir riscos? A gente vai olhar em conta o seu horizonte de tempo, as suas necessidades e objetivos de investimento e o tamanho das perdas que podem ser absorvidas pelas carteiras. Mas a gente não olha o emocional. O emocional a gente vai olhar na disposição. Pode ser que ele tenha tudo, né? Tenha tudo, tenha horizonte, tenha as necessidades e os objetivos e tenha o tamanho ali da carteira o suficiente para conseguir arcar com as perdas, mas pode ser que ele não tenha disposição. Então ele tem capacidade, mas não tem disposição, e isso devido ao seu emocional. A questão ela pediu a capacidade.
Para um determinado ativo, quanto maior o número de compradores e vendedores, ou seja, esse ativo está sendo negociado bastante. Isso significa que vai ter uma maior liquidez, com que é a facilidade com que a gente consegue comprar e vender determinado ativo. Resposta aqui na letra C. As flutuações nos preços de uma moeda estrangeira geram para o investidor o risco. Bom, existem diferentes tipos de risco no mercado financeiro. A gente tem risco de crédito, risco de mercado, risco regulatório, risco ambiental, né? Agora com risco ambiental, risco de governança e riscos sociais que fazem parte aí do novo conteúdo programático da Ambima, né? Para certificações CPA 10, CPA 20, mas também tem esse daqui que é o risco cambial, que é relacionado às flutuações nos preços de moeda estrangeira. Então, resposta aqui na letra D. Quando um cliente quer fazer um investimento, é certo que o risco está presente apenas em alguns investimentos? Não, a gente considera que risco a gente tem em todos os investimentos, tá? Com exceção do risco de crédito em títulos do governo, que a gente geralmente considera que esses não têm o risco de crédito, ou então considera que o risco de crédito nesses é menor do que em todos os outros, tá? Mas não é isso aí que a questão ela estava querendo entrar no mérito. A rentabilidade é apenas um dos fatores que devem ser observados? Aí sim, tá? Porque a gente tem que olhar outras coisas também. A gente, além da rentabilidade, a gente vai olhar o risco, principalmente, desse investimento. Não adianta ter uma rentabilidade média de 5% ao mês se o risco dele é muito grande. Pode ser que o investidor não tenha disposição para assumir esse risco. Além disso, a gente também tem que olhar a carência, a liquidez e tudo mais. Então, a rentabilidade é apenas um desses fatores, tá? Uma etapa básica para o entendimento das necessidades de investimento do cliente é a elaboração de um perfil situacional, que é onde a gente vai ver justamente essa capacidade, as disposições dele de assumir de risco, as restrições do investidor, está tudo aqui no perfil situacional. Um investidor classificado como individualista tem como características. Então a gente tem aí, isso daqui é relevante, né, para o nosso estudo da CPA 10, porque a gente tem diferentes tipos de investidores, tá? Um deles é o considerado individualista. Esse tipo de investidor é aquele que usa a base racional para tomar decisões. Então ele vai olhar bastante aspectos matemáticos, estatísticos, para determinar se ele vai investir ou não em um determinado investimento, tá? E além disso, ele é um investidor que ele está menos propenso, ele está menos avesso a risco, tá? Ele aceita tomar um pouquinho mais de risco. Esse é o investidor individualista, tá? Resposta aqui na letra C, ele tem menor aversão ao risco, ou seja, ele aceita tomar mais risco e ele usa a base racional para decisões de investimento. Com base em um balanço patrimonial pessoal, ou seja, eu vou estar olhando as minhas receitas e despesas, os meus ativos e passivos pessoal, né? O índice de endividamento pessoal é dado por, como é que a gente calcula o índice de endividamento pessoal? A gente vai pegar o que eu tenho de obrigações e dividir pelo que eu tenho de direitos, que são os ativos, tá? Como se fosse aí com uma empresa. Um cotista deseja transformar suas cotas de um fundo de investimento em recursos financeiros. Para isso, deverá vendê-las a outro investidor interessado por meio de uma negociação em mercado organizado. Essa é uma característica de fundos. A gente tem dois tipos de fundos, tá? Nesse sentido, nesse contexto. Fundos abertos, fundos fechados. Um fundo aberto, quando eu quero resgatar o dinheiro que tem lá, eu só faço a solicitação ao administrador do fundo e o gestor vai lá vender as cotas suficientes para pagar o meu resgate. Eu posso fazer isso, né, assim, a qualquer tempo, basicamente. E a gente tem os fundos fechados, que são aqueles em que eu não posso fazer isso. E para conseguir resgatar, é só se eu conseguir achar uma outra pessoa que esteja o interesse de comprar minhas cotas. Então isso é uma característica de fundo fechado. O número de cotas de um fundo de investimento diminui em determinado dia se... Bom, a gente tem o número de cotas de um fundo de investimento e tem o valor das cotas. O número de cotas, ele diminui principalmente em duas situações, tá? A primeira delas é no chamado come-cotas, tá? Que é aquela forma de tributação lá que acontece 2 vezes ao ano, aonde eu acordo com o número de cotas e no dia seguinte eu vou acordar com o número de cotas menor, porque foram vendidas minhas cotas para fazer
o recolhimento na forma de come-cotas, o recolhimento de imposto de renda. E a outra dessas formas, né, é quando, em um determinado dia, naquele fundo de investimento acontecerem mais resgates do que aplicações. Quando acontecer mais resgates, o gestor do fundo ele vai ter que vender ativos desse fundo de investimento para pagar a galera que está tirando o dinheiro do fundo de investimento. Tá? Então, quando houver mais resgates do que aplicações em um determinado dia. Agora, a situação contrária também é verdadeira, tá? Se acontecer mais aplicações do que resgates, ou seja, está entrando mais dinheiro nesse fundo, o número de cotas ele vai aumentar. Já o valor da cota do fundo de investimento ela vai mudar muito por conta da rentabilidade dos ativos que compõem aquele fundo de investimento. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um fundo de investimento que ele aplica em diversas debêntures de um determinado setor, se essas debêntures aí estão trazendo uma rentabilidade de 1% ao mês, esse 1% ao mês vai impactar lá no valor das cotas, né? Elas vão aumentar. Se eu tinha R$ 1.000 em cota e a gente aumentar 1%, aí agora eu vou ter 1.010, por exemplo, tá? Vamos continuando. Isso, né? Considerando, claro, que a gente vai ter o desconto aí das taxas dos fundos de investimento. O gestor de um fundo de investimento ele é responsável por, toquei nesse assunto agora há pouco, né? Ele é responsável por comprar e vender os ativos. É ele que vai decidir onde é que o fundo de investimento vai aplicar o seu dinheiro, sempre olhando, né, as características do fundo de investimento. Se é um fundo de investimento que tem que aplicar em renda fixa, né, não vai ele daqui a pouco sair fazendo aí aplicações em derivativos. Não, ele tem que respeitar o objetivo do fundo, mas é ele que compra e vende os ativos. Para que um fundo de investimento seja classificado como fundo de renda fixa, conforme a classificação da CVM, lembrem que a gente tem as classificações da CVM e também tem as classificações da ANBIMA, tá? A questão aqui que é a classificação da CVM. Ele deve investir um percentual mínimo em títulos de renda fixa, pré ou pós-fixados. Esse percentual mínimo é de 80%. Então, para ser considerado um fundo de renda fixa, no mínimo, o patrimônio do fundo tem que aplicar 80% em ativos de renda fixa, que sejam pré-fixados ou pós-fixados. Pré-fixado é aquele, né? 7% ao ano. A gente sabe de antemão quanto é que vai render. E pós-fixados é quando usa um benchmark, né? Um índice de referência. 80% do CDI, por exemplo. Tá? Em algumas situações, o administrador de um fundo de investimento poderá suspender novas aplicações no fundo, tanto para novos cotistas quanto para os atuais. São exemplos de situações que possibilitam essa suspensão, com exceção de questão boa para revisar, porque ela traz aí 3 alternativas corretas. Então, em algumas situações, o gestor ele não vai poder comprar novos ativos e por isso ele vai suspender aplicações do fundo, porque o correto é que se aconteceram aplicações no fundo, ele vai ter que comprar novos ativos. Esse é o correto, né? Mas como ele não pode comprar novos ativos, então ele suspende essas novas aplicações tanto para novos cotistas quanto para os atuais. Eu pergunto, se eu já tenho um dinheiro aplicado em um fundo de investimento, eu posso aplicar mais um pouco? Eu posso, vai ser uma nova aplicação. Por isso que a gente fala para os atuais também. As possibilidades de investimento se esgotaram? Sim, se ele não tem mais como, de acordo com o objetivo de investimento do fundo, ele não consegue achar novos ativos, então aquele dinheiro que seria aplicado se acontecesse novas aplicações, ele não vai ter onde colocar, então não faz sentido aí e ele suspende a aplicação. O mercado não consegue admitir a entrada de novos participantes. Se ele não consegue entrar no mercado para comprar ativos, então ele vai suspender as aplicações. A compra de mais ativos afetaria negativamente os preços, ou seja, se ele continuar comprando os ativos, isso vai fazer com que a rentabilidade do fundo diminua. Então, ele suspende as aplicações. Agora, a resposta correta está aqui, tá? Durante o período de incidência de imposto de renda, na forma de come-cota. Isso aqui não faz com que ele suspenda as aplicações, tá? A separação da administração de recursos de terceiro das demais atividades de uma instituição financeira é conhecida como barreira de informação, ou Shines Wall, que é para evitar possíveis conflitos de interesse. Então tá aqui, barreira de informação. Um fundo de ações aplica quanto que é o percentual que um fundo de ações tem que aplicar em ações para ser considerado um fundo de ações? É no mínimo 67%,
ou 2/3, tá, do seu patrimônio em ações. Aí ele vai ser considerado um fundo de ações. Eu pergunto, ele pode aplicar em renda fixa? Ele pode, mas ele tem que garantir aí no mínimo 67% em ações, tá? O gestor de um fundo com estratégia de investimento passiva, tá? Passiva. A gente tem gestão ativa e gestão passiva. Aqui ele pediu a passiva. Investe em ativos com o objetivo de... Aqui a gente leva muito em relação justamente o benchmark, que é aquele índice de referência. Quando a gente fala de gestão passiva, significa que o gestor ele vai tentar replicar um determinado índice de referência. Quando ele tem gestão ativa, ou ele não usa o benchmark, ou então ele tenta ultrapassar o seu benchmark, o seu índice de referência. Mas gestão passiva é replicar, tá? Então tá aqui, ó. Replicar a composição de um índice de referência. A facilidade no acesso ao mercado financeiro para o pequeno investidor é uma das vantagens características dos fundos de investimento, né? Eu, inclusive, em aula, elaborei todo um exemplo para vocês explicando como um pequeno investidor ele consegue alcançar determinados investimentos que ele não conseguiria sozinho, né? Porque ele não teria recursos suficientes para isso. Mas participando de um fundo de investimento e se unindo com outras pessoas, ele consegue, né? Então, resposta aí na letra B. Considere um fundo, essa daqui é um pouquinho difícil, hein? Considere um fundo com data de conversão de cotas em D+1 e data de pagamento do resgate em D+4. Nesse caso, a contar da data de solicitação de resgate, o cálculo do valor da cota que servirá como base de pagamento é realizado. Olha só, quando a gente fala de cotização, a gente tem que cuidar alguns prazos, tá? A gente tem o período de conversão em cotas e tem o período de pagamento do resgate. O período que acontece a conversão das cotas vai ser aquele que vai olhar o valor da cota em determinado dia e vai dizer o quanto que eu vou receber. De novo, no meu material eu elaborei todo um exemplo, na apostila tem toda uma situação ali para vocês não errarem isso, porque esse é o tipo de questão aqui que derruba muita gente, tá? Então assim, né? Pense o seguinte, nessa situação aqui, a gente tem o período de solicitação do resgate, que aconteceu aqui em D+0. A gente tem o período de conversão de cotas, que aconteceu em D+1. Vou colocar um Czinho aqui. E tem o pagamento do resgate, né? Vou colocar aqui o resgate em D+4. Tá? Acontece que eu solicitei hoje, vamos supor que o valor das cotas hoje esteja em R$10, por exemplo. Amanhã está em 12 e lá no dia do resgate está em 15. Deixa eu só puxar isso daqui mais para baixo, para vocês enxergarem. Opa. Vou fazer o seguinte, vou apagar isso aqui e aí a gente puxa isso daqui. Aí. E servirá cálculo, tá aí. Bom, eu solicitei hoje, né? O valor da cota estava R$10. Mas eu não vou receber esse valor de R$10, porque o que vai definir o valor da cota vai ser esse dia aqui, que é o D+1. Então, nesse dia, a cota em R$12 vai ser o que vai ser utilizado como forma de cálculo para o pagamento do meu resgate que vai acontecer aqui. Olha só, Renan, mas estava R$15 aqui em D+4. Não importa, o que definiu é o D+1, tá? Então, se eu tinha, por exemplo, 1.000 cotas, né, eu vou receber R$12.000 e não R$15.000 ou R$10.000, porque o que definiu foi o que aconteceu em D+1, que é o dia da conversão de cotas. E se eu pedisse quando é que seria a data de pagamento? A data de pagamento ela acontece em D+4, mas ele pediu o cálculo do valor da cota, e o cálculo do valor da cota, nesse caso, ele aconteceu no dia seguinte. Se fosse D+0, a gente ia usar como base os R$10, tá? Porque é no mesmo dia. Quem é o responsável por calcular diariamente o valor da cota de um fundo de investimento? Quem faz esse controle do valor é o administrador. Resposta aqui na letra C. Nos fundos de renda fixa de longo prazo, na classificação da Receita Federal, o Come Cotas, que é aquela forma de tributação que a gente tem 2 vezes ao ano, tá? Nos últimos dias aí do mês de maio e novembro,
Nos fundos de longo prazo, qual que é a alíquota, né, que a Receita ela usa? Ela usa, tá, a alíquota de 15% e, como eu falei, é 2 vezes ao ano, né, de forma semestral. Resposta na letra A. De novo, eu trouxe aqui para vocês esse conteúdo lá na apostila, porque o Come Cotas também é um assunto que tende a derrubar muitas pessoas, né? Ali na parte de fundo de investimento, o período de cotização, de pagamento de cotas e o próprio Come Cotas, a forma de tributação, é onde as pessoas mais erram, tá? Então, muito cuidado aqui. E eu trouxe aqui para vocês. Ó, qual vai ser o percentual de recolhimento do imposto de renda no Come Cotas? E tá aqui a resposta. Será, né? Percebam, será sempre a menor alíquota de cada tipo de fundo. Então, para os fundos de curto prazo, vai ser 20%. Para os de longo prazo, vai ser 15%. É importante a explicação, né? Que a alíquota seja menor, pois pense, se o investidor mantivesse sua aplicação por mais de 2 anos em um fundo de longo prazo, ele só teria que pagar 15%. Então, se a cobrança do Come Cotas, ao invés de ser a menor alíquota, fosse a maior, na prática ele estaria pagando menos, aliás, estaria pagando mais imposto de renda do que deveria. Por isso, então, de acordo com essa possibilidade de ele ficar mais de 2 anos, quando existe o Come Cotas, ele cobra em 15%, que é um adiantamento do imposto de renda. E se ele retirar antes de completar esses 2 anos? Aí o administrador vai ter que calcular uma compensação que ele vai ter que fazer de imposto de renda, porque ele pagou só 15%, enquanto que ele deveria ter pago mais. Tá? Só estão sujeitos a Come Cotas alguns fundos, tá? Importante. Renda fixa, cambial e multimercados, ou seja, né, muito atenção, fundos de ações não há Come Cotas. Continuando, para que um fundo de investimento seja classificado como cambial, conforme classificação da CVM, ele deve investir um percentual mínimo em ativos que sejam relacionados, diretamente ou indiretamente, à variação de preços de uma moeda estrangeira ou a uma taxa de juros. Esse percentual mínimo é de quanto? 80%, tá? É igual o percentual lá de renda fixa. A importância do mercado secundário é, a gente tem dois tipos de mercado, tá? O mercado primário e o mercado secundário. Vamos usar aqui uma debenture como exemplo, tá? Eu posso ir até uma empresa, né? Eu vou fazer isso através de uma instituição financeira, mas apenas para vocês entenderem. Eu posso comprar a debenture dessa empresa. Isso, né? Se ela está emitindo essa debenture para mim, isso aconteceu no chamado mercado primário, que é o primeiro contato, né? O dinheiro que eu estou colocando, ele está indo direto para a empresa, mercado primário. Bom, mas pensa assim, vamos supor que essa debênture ela tem um prazo de 2 anos. Significa que eu vou ter que ficar com esse título durante esses 2 anos. Inclusive, né, como está lá na emissão dessa debênture, a empresa que emitiu não tem a necessidade de comprar essa debênture de volta antes dos 2 anos. Mas existe um mercado secundário, né? Onde eu posso pegar essa debênture e vender para uma outra pessoa. Né? Então, nessa situação, eu não precisaria esperar os 2 anos. Se eu achar uma pessoa que queira comprar a minha debênture, ela compra e me manda o dinheiro. Né? E esse dinheiro ele transita para mim e não para a empresa. Tá? A empresa ela só recebeu no mercado primário. No mercado secundário, é a movimentação que a gente vai ter entre os investidores. E isso é importante para dar liquidez aos ativos, né? Porque senão eu ia ficar travado com esse título. Então vamos ver. A importância do mercado secundário é dar rapidez aos ativos financeiros negociados no mercado primário interbancário? Não é isso, tá? Ele é tão importante quanto o mercado primário, uma vez que sua existência não é condição para o funcionamento do outro. Também não é essa a relação. Agora, dar liquidez aos ativos financeiros negociados no mercado primário, aí sim, tá? É justamente o que a gente falou. O rendimento obtido com ações nas operações de mercado à vista e nas operações de day trade é tributado pelo imposto de renda. Realmente é, tá? Nas operações de mercado à vista é 15%, tá? E quando a gente fala de operações de day trade, que são aquelas em que a gente compra e vende a ação no mesmo dia, né? Day trade, a gente está falando de alíquota de 20%. Então, resposta aqui na letra A. Importante aqui, só para a gente relembrar, quando a gente fala em negociações com ações no mercado à vista, que são aquelas que não são de day trade, né? Eu compro hoje e vendo amanhã, ou semana que vem, ou daqui a um mês, a gente tem a possibilidade de isenção de imposto de renda, tá? Se as vendas não ultrapassarem R$20 mil em determinado mês e se a pessoa for pessoa física. Já para operações de day trade a gente não tem essa possibilidade de isenção de imposto de renda, é 20%. Uma diferença entre LCI e LCA
é que são 2 títulos de crédito, tá? Que instituições financeiras aí com carteira de crédito imobiliário podem emitir. E elas são bem atrativas para os investidores porque elas têm a possibilidade, aliás, elas são isentas de imposto de renda e IOF. Então, por conta disso, elas se tornam atrativas. Apenas a LCI é isenta de imposto de renda? Não, acabei de dizer que as duas são. Apenas a LCA é tributada? Não, falei que as duas são isentas, então não é isso. A LCI é lastreada em créditos imobiliários, correto, né? Letra de crédito imobiliário. Enquanto a LCA, letra de crédito do agronegócio, é lastreada em créditos agropecuários. Resposta aqui na letra C, inclusive está na aula, eu elenco aí detalhado como é que funciona esse lastro em créditos, seja no imobiliário, seja no agronegócio. A LCI possui prazo mínimo de 90 dias e a LCA de mínimo de vencimento de 12 meses? Também não, né? Não tem esse prazo mínimo de 12 meses. No Tesouro Direto, a letra do Tesouro Nacional, a LTN, recebe a nomenclatura de... O Tesouro Direto é um programa do governo onde pessoas físicas podem comprar e vender títulos públicos federais, tá? Lá, a nomenclatura usada para os títulos do governo, elas recebem nomes mais amigáveis, que é para facilitar o entendimento do público, tá? A letra do Tesouro Nacional, ela tem como característica pagar sempre juros pré-fixados. Ela é sempre vendida com deságio. No Tesouro Direto, então, ela recebe o nome de Tesouro Pré-fixado. Percebam como facilita o entendimento, tá? Tesouro Selic é a LFT, tá? A letra financeira do Tesouro. IPCA, os tesouros IPCAs, a gente está falando da NTNB, tá? Aí a gente tem a NTNB e a NTNB principal também. E o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, aí a gente tem uma nota do Tesouro Nacional do tipo financeiro, tá? O principal documento legal em uma emissão de debêntures é a escritura de emissão, tá? Esse é o principal documento aí de uma debênture, é lá que a gente vai ter as condições, a rentabilidade, o prazo de vencimento, tudo que for relacionado à debênture, o agente fiduciário que vai ser também responsável aí pela emissão, tudo está lá na escritura de emissão. Conferem direito a voto nas assembleias de acionistas as ações. Qual o tipo de ação que dá direito a voto como regra, né? São as ações ordinárias, é a principal característica dela. As preferenciais, a gente tem alguns tipos de preferências que podem ser dados às ações, mas o direito a voto, ele não vem como regra aqui. Um CDB resgatado após 30 dias corridos da aplicação terá seus rendimentos tributados à alíquota D. Aí vocês têm que ter decorado aquela tabelinha. Na certificação CPA 10 não são cobrados cálculos, mas a tabela em si vocês têm que decorar, tá? É aquela que começa em 22,5%, 20%, depois a gente tem 17,5% e 15% de imposto de renda, tá? Esses 22,5% ele vai ser usado para as aplicações que ficam de 0 a 180 dias. 0 a 180 dias, eu pergunto para vocês, 30 dias está dentro desse intervalo aqui? Tá, então a tributação aqui vai ser de 22,5%. O prazo de uma operação compromissada deve ser... O que são operações compromissadas? São operações onde, por exemplo, eu vou até uma instituição financeira e a instituição financeira ela me vende, me distribui uma debênture, por exemplo, que não é da instituição financeira, por óbvio, né? É de uma empresa. E eu vou receber, então, a rentabilidade dessa debênture durante o prazo da operação. Só que essa operação tem um compromisso, ou seja, a instituição financeira me distribui a debênture e ao final do prazo ela recompra novamente essa debênture. Então, durante o período eu recebo a rentabilidade da debênture, fechado o período eu devolvo a debênture para a instituição financeira. Existe esse compromisso de recompra pela instituição financeira. Então, qual que é o prazo de operação? De uma operação compromissada, o prazo ele não vai poder exceder o prazo da debênture, porque senão perde sentido, né? Se a debênture tem 4 anos, como é que eu vou ter uma operação compromissada que é maior do que 4 anos nessa debênture? O prazo máximo poderia ser o máximo que é o ativo que serve como lastro aqui da operação compromissada. Então, igual ou inferior ao prazo de instrumento que lhe serve de lastro. Poderia ser 2 anos? Poderia, né? Eu fico durante 2 anos com a debênture, devolvo para o banco e o banco vai continuar recebendo ali durante o período que falta. Mas maior não pode ser.
Os recursos captados em uma oferta de ações de uma companhia são direcionados para os acionistas da empresa no caso de oferta. Lembrem, né? Quando o dinheiro vai para a empresa, a gente está falando de oferta primária. A oferta, no caso aqui, no mercado secundário, ele seria para que os acionistas que não são, que não têm o controle ali da empresa naquele primeiro momento, eles consigam vender as ações entre si. Daí o dinheiro não vai para a empresa. É um risco presente no mercado de ações. Galera, muito cuidado com essa questão aqui, tá? As ações não têm risco de crédito, tá? Porque eu viro um sócio da empresa. Não tem uma contração de dívida com a empresa. É diferente de uma debênture, tá? Agora, risco de liquidez, o risco específico, risco sistemático, todos esses aqui estão presentes. Mas o risco de crédito, não. A taxa cobrada em um plano de previdência complementar do tipo aberto sobre as contribuições destinadas ao custeio das despesas administrativas de comercialização, tá? Comercialização do plano é denominada de taxa de administração? Não, tá? Para custear despesas administrativas de comercialização, a gente tem a chamada taxa de carregamento. Nem sempre, e hoje em dia cada vez menos, ela é cobrada, mas ela está prevista e pode ser cobrada. Um cliente pretende resgatar os recursos da Previdência Complementar feitos hoje, daqui a um ano, ou seja, ele só quer deixar durante um ano. Nesse caso, será mais adequado utilizar a tabela progressiva, saque, regressiva ao price. Nesse caso, tá, pessoal, vale a tabela progressiva. Por quê? Se ele fosse pela tabela regressiva, necessariamente, se ele ficar um ano, ele vai ter que pagar 35% de imposto de renda. Agora, se ele for pela tabela progressiva, a cobrança de imposto de renda ela vai ser no máximo de 27,5%, tá? No máximo, com a possibilidade de ele pagar 0% de imposto de renda, de acordo com a renda anual desse investidor, tá? Lembrem que quando a gente usa a tabela progressiva, tem sempre o recolhimento na fonte de 15%, mas depois é feito o ajuste na declaração de imposto de renda. Então, se o cara, de acordo com a tabela de imposto de renda, ele não precisa fazer pagamento de imposto de renda, ele vai ter uma restituição, porque ele paga 0% nesse caso. Mas o máximo é 27,5%, né? E, levando em consideração que na tabela regressiva ele vai pagar 35%, em qualquer hipótese, como ele pretende ficar um ano, é melhor pela tabela progressiva. Um cliente foi até a sua agência para perguntar se a Previdência tem alguma garantia de remuneração. Seu gerente explicou o quê? Última questão aqui do simulado, galera. Espero aí que vocês tenham conseguido já atingir o percentual mínimo para aprovação, tá? Para fechar, então, o que o gerente explicou para esse cliente? Existem alguns planos antigos do tipo VGBL e PGBL que têm rentabilidade garantida de inflação mais 6% ao ano. Não, tá? Não é isso. O VGBL e o PVGBL são estruturados como fundos de investimentos e não há garantia de rendimentos. Aí sim, correto, tá? Não tem a garantia e realmente eles são estruturados na forma de fundos de investimento, especialmente constituídos, tá? Então não tem essa garantia de rentabilidade. Apenas o plano do PGBL tem garantia, apenas VGBL, nenhum dos dois, tá? Resposta aí na letra B. Terminamos assim esse simulado, tá? Não deixem de fazer o segundo simulado também para vocês. Vocês viram, é toda uma forma aqui de a gente revisar o conteúdo e chegar mais preparado na prova. Espero que vocês tenham curtido. Se possível, deixem o like aí no vídeo. Quem não é inscrito no canal aí, se inscreve. Acompanhe a minha playlist do curso que está aqui no YouTube, atualizada para a prova de vocês. E quem quiser aí, tem a apostila também. Faz o download lá para ver como é que ela está estruturada, ver as questões comentadas. Lá vocês acham diversas questões comentadas justamente para preparar vocês melhores. Um abraço para todos e até um próximo vídeo.